Oi, gente. Então, essa semana a gente vai conversar um pouquinho, que já faz 15 dias que a gente conversou, né? Pois bem, eu tô vendo que tem uma. É o sol que tá batendo aqui, vocês não ligam, não, né? Porque não dá para fazer outra coisa aqui. Deixa eu ver. Acho que melhorou? Talvez. Vamos lá. Então, assim, eu liguei para um monte de gente essa semana. E foi muito legal conversar com as pessoas, mas também me preocupou porque algumas pessoas estão se cobrando demais. Estão falando assim, nossa, Thelma, tenho tanto livro para ler e não consegui ler ainda. Tenho tanta coisa para fazer e não consigo fazer. Eu estou meio parada. Então, calma, não precisa se cobrar tanto, não. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, só que eu preciso pôr o óculos, senão não vou enxergar nada. Pois bem, antes de mais nada, né, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Um prazer mesmo. Por que a gente está falando isso? Que delícia, né? Que delícia estar todo mundo junto, saber que as pessoas estão bem e eu não estou me vendo na tela. Peraí. Ai, Zoom. Vamos lá. Zoom, compartilhar a tela. Ok, compartilhar. Agora sim. Opa, perdão, hein? Vamos lá, agora sim. Então vamos começar a bater um papinho sobre tudo isso que está acontecendo. E eu acho que essa angústia, essa situação que a gente está passando, tem uma coisinha importante aí. Você não está sozinho, né? Tá todo mundo passando por isso. Vamos conversar sobre isso. Querendo ou não, gente, a gente está vivendo momentos muito desafiadores, né? Quem não tá? Quem falar que está tudo bem, que está passando numa boa, começa a desconfiar, porque todo mundo está passando por isso e temos momentos de altos e baixos. Isso é normal em qualquer transição de uma situação da tua vida, né? Teremos sempre altos e baixos. Bom, querendo ou não, você está afastado, nós estamos afastados das nossas atividades rotineiras, coisas que a gente sempre fez. E aí eu falo para vocês, a vida está mudando, tá? A vida está mudando e a gente está se adaptando às novas realidades. Querendo ou não, esse afastamento das coisas que a gente gosta de fazer é que está nos trazendo essa angústia, né? Então, assim, esse afastamento das atividades rotineiras, desde ir no supermercado, ir na padaria, ir numa farmácia, até ir bater perna no shopping, tomar um café com um amigo, né? A gente está afastado de tudo isso. E querendo ou não, esse afastamento social acabou nos trazendo um mergulho para a nossa intimidade, a intimidade da gente, a intimidade do nosso lar. E quando eu falo intimidade da gente, querendo ou não, a gente está tomando contato com algumas coisas que a gente não queria, não é não? Então, assim, sabe aquele quartinho da bagunça que você não quer abrir por nada e deixa as coisas lá? Um dia eu mexo, um dia eu mexo, um dia eu mexo. Esse quartinho a gente também tem dentro da gente. E assim, de repente, esse movimento, esta fase transitória está fazendo com que a gente tome contato com tudo isso. Meio que a força, né? Então, isso dá pra gente também muita angústia em alguns momentos. A vida sutilmente está nos convidando a uma reflexão. Talvez uma reflexão que eu nem parei ainda para pensar. Mas a vida está nos convidando a uma bela de uma reflexão. A vida está nos convidando a refletir quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer daqui para frente, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor. Por que essas coisas todas estão acontecendo? Gente, é tanta pergunta na cabeça, é tanta pergunta, e algumas às vezes até sem resposta nesse momento. Mas estão aí.
Então, esse convite, essa sutileza nesse convite, está fazendo você refletir sobre a sua vida. Não a vida do outro, mas sobre a sua. E isso que é o diferencial. Hein? Quando a gente fala de tudo isso, querendo ou não, a ansiedade, ela está aqui, ó. Ela está nos trazendo como se fosse como a palavra me foge agora, mas essa ansiedade está borbulhando dentro da gente. Por quê? Porque a gente está passando por uma transição. E transição nunca é fácil. Olha lá, vamos pensar no adolescente. Adolescente não é mais criança e não é ainda adulto. Ele está passando por uma fase transitória. Querendo ou não, os adolescentes são super ansiosos. Por quê? Justamente por passar por essa fase de transição. Então, toda vez que a gente se deparar com um momento de transição na nossa vida, a nossa ansiedade ela vai aumentando. Isso é natural. Então, não se cobra. Isso faz parte da nossa vida, do teu comportamento, da tua visão enquanto diante da situação. Então, assim, não tem nada errado disso. Não tem nada errado a gente estar se sentindo ansioso. A questão é, quando isso foge do controle, aí sim a gente começa a se preocupar. O medo, a angústia, a insegurança, querendo ou não, quando a gente põe tudo no mesmo caldeirão, isso acaba fazendo uma cortina nebulosa, né? Então, assim, quando a gente fala mistura medo, mistura angústia, mistura insegurança, meu Deus, olha que caldeirão cheio, né? Para a gente começar a se fechar cada vez mais em si mesmo. Então, olha lá, este é um fator importante para você ficar atento. Por quê? Porque tudo isso só potencializa as nossas dúvidas que a gente tem nesse futuro. Esse futuro está tão incerto, né? O que vai acontecer amanhã? Como que a gente vai estar daqui a um mês? Eu sei lá, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, essa é a verdade. A gente tem sido atropelado por tanta notícia triste, tanta especulação, dores. Isso tudo está nos distanciando cada vez mais da alegria, do prazer e da tua serenidade. E, gente, a alegria, o prazer e a serenidade moram dentro do seu coração. Eu falo que a alegria é aquela luzinha que fica assim piscando dentro de você. Não deixa ninguém apagar essa luz. Não deixa. E isso está na sua mão. Essa incerteza que a gente está vivendo está nos desequilibrando e muitas vezes nos está trazendo muito medo. Gente, respira, calma, né? Por que eu digo isso? Porque medo em excesso nos traz pânico e pânico é doença. Então, assim, calma. A gente já viveu muita coisa. Isso a gente não viveu ainda, isso é uma experiência nova. Mas vamos tentar, da melhor maneira, nos equilibrar emocionalmente. Isso vai fazer toda a diferença para a gente conseguir passar por essa fase complicada, né? Quando tudo isso vai acabar, Thelma? Quando que a gente vai retornar à nossa vida normal? Ah, se eu tivesse a resposta, eu já estava rica. Mas, gente, a gente lê muito, né? A gente lê muito, a gente pesquisa bastante. Eu posso garantir para vocês que a nossa vida normal, do jeito que era, não vai ser mais igual. Isso é claro, né? É óbvio. Eu estava lendo uma reportagem essa semana onde existem equipes na área da educação se reunindo virtualmente para se discutir como serão as próximas, a vida, né, após essa pandemia dentro de uma escola. Gente, vai ser tudo muito diferente. Muito diferente.
carteiras distanciadas, alunos distanciados, todos de máscara, com proteção, com seu kit de água e álcool gel, o recreio, que é a parte gostosa, né, que todo mundo faz aquela bagunça, vai ser uma coisa mais isolada. E aí eu fiquei pensando, né, eles estão falando em escolas normais, escolas públicas. E aí? E a gente? Como será que a gente vai voltar? A gente vai voltar, tenho certeza que a gente vai voltar. Mas como? Vamos ter que ter alguns cuidados, algumas rotinas diferentes do que a gente sempre teve. Mas a gente se adapta. E logo, logo a gente vai estar de volta. Olá, de novo, não deixa a alegria dentro do seu coração, aquela luzinha se apagar. Nós vamos voltar sim. Não adianta ficar, ai meu Deus, a gente não vai voltar, a gente não vai voltar. Quando a gente vai voltar? Opa, 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 calma, tá todo mundo no mesmo barco. Então calma, tudo vai se resolver, beleza? Quando que eu vou poder reencontrar e abraçar meus amigos? Gente, tá todo mundo, posso dizer que carente, né? Tá todo mundo querendo se abraçar, dar beijo, se abraçar, dar risada junto. Pois é. Então, assim, eu não sei quando. Eu não tenho esse poder, né, de cartomante. Mas posso dizer que a gente já passou mais de 90 dias. Então, assim, eu diria que bem mais que a metade a gente já passou. Então, olha lá, segura a onda aí. Logo, logo a gente vai estar junto. Otimismo! Vamos? Otimismo! Vocês que são pessoas tão alegres, tão cheios de vida, que dão assim um banho, né, em tanta gente mais novinho. Então, tenho certeza nós estamos tirando isso de letra e a gente não parou para perceber. Repara. Esse momento, gente, é um momento único, único deste planeta. Ninguém vivenciou isso ainda. Ninguém. Então, a gente está vivendo um momento mundial, querendo ou não, todos juntos. Então, vamos aprender com tudo isso. Vamos aprender e vamos sair dessa crise sendo pessoas muito melhores do que nós já somos. Então, assim, o nosso país, infelizmente, ele sofre além da pandemia, né? Então, assim, se a gente tivesse os nossos esforços todos com aquele foco para atacar realmente essa questão, mas não. O nosso país nosso país é único, né, gente? Vamos combinar? Nosso país é único e ele sofre com sérias crises. Sérias crises, e eu vou dizer algumas delas. A crise política, né? Que a gente não precisa nem falar, né? Dá um ranço até. A crise na saúde, preocupante demais. Esse Brasil desse tamanho, quanta que a gente está passando por essa questão. A gente tem a felicidade ainda de estar num grande centro, onde existem recursos. Agora, você já parou para pensar como é que está essa nossa saúde em estados menos favorecidos que São Paulo? Está complicado, né? A crise econômica, isso está nos abalando diretamente. Querendo ou não, o desemprego está batendo na porta, a forma de trabalhar está nos mudando, empresas fechando, indústrias fechando. Essa crise é brava, né? O povo está sem dinheiro, é fato, né? É fato. Mas está todo mundo indo para o shopping. É isso que incomoda, né? Então, assim, esse comportamento do ser humano que a gente fala que está gerando essa crise, essa outra crise que esse país está tendo, que é a crise do super-herói. A crise do super-herói é a crise que aquela pessoa está passando, que ela acha que nada vai acontecer com ela, que o vizinho pode estar doente, mas ela não vai pegar, que ela é forte.
ela é poderosa. Então, assim, cuidado com alguns comportamentos, cuidado com o olho no umbigo, né? Porque você pode não, pode até ter passado por isso e tá bem, graças a Deus, mas e o seu colega do lado? E o seu vizinho? E você tá de uma maneira irresponsável, não preciso mais usar máscara. Eu ouvi isso e assim, eu quase saí do meu equilíbrio normal que eu tenho, porque assim, você já teve, então você não precisa mais usar máscara? Da onde vem essa informação, né? Então eu falo que a gente vive também a crise do super-herói. Então olha lá, comportamento humano é fascinante, mas ao mesmo tempo tem coisas que intrigam, né? Como que as pessoas não utilizam da empatia, de se colocar no lugar do outro. E essa pandemia, ela nos obrigou a parar e a refletir os nossos valores e a nossa ética. Isso é uma coisa que não é, vamos discutir os nossos valores. Não, a pandemia veio e te deu um soco na boca do estômago para você refletir o que vale a pena mesmo, aonde estão os meus valores e a minha ética, né? E aí a gente fala que a pandemia está nos ensinando muita coisa, gente. E querendo ou não, esse medo, né? Esse medo, essa angústia, tudo isso está rodando a nossa cabeça. Então, olha lá, se está nos ensinando tanta coisa, ela tem que nos ensinar como lidar com tudo isso. A gente não pode deixar que roubem a nossa alegria. A luzinha que mora dentro do seu coração tem que estar acesa, viva, piscante. Aí a gente fala, o mundo, quando a gente fala da questão dos valores, né? O mundo está pedindo mais fraternidade entre nós. E aí eu falo, mais fraternidade. O que é ser mais fraterno? O que é fraternidade, né? Puxa, é parar um pouquinho de olhar para o seu próprio umbigo e olhar mais para a pessoa que está na tua frente. O mundo está nos pedindo mais empatia, está pedindo menos egoísmo. Então, assim, quanta coisa que você está sendo sutilmente convidado a refletir, né? Olhar para frente e não só para o seu umbigo. Então, assim, está mais do que na hora da gente olhar realmente e olhar no olho do outro, né? Os invisíveis que passam diariamente pelos nossos olhos. Hoje a gente tem que olhar mesmo, de verdade. E quando eu falo, não adianta nada, eu sou uma pessoa caridosa, né? Bater no peito. Eu sou uma pessoa que exercito diariamente a caridade, a fraternidade. Alto lá. Se você faz isso, muito bem. Mas não adianta nada fazer caridade, exercitar fraternidade e assim, de repente, coloco numa rede social que eu estou fazendo tudo isso. Isso é coisa de político, né? E a gente não precisa disso. Isso é ego inflado. Isso não é ser fraterno. Então, cuidado. Cuidado, é só uma dica que para você ficar atento. Isso é muito desafiador, muito, porque o nosso ego, puxa, eu estou fazendo algo por alguém. Puxa, gente, que bom que você está fazendo algo, mas não precisa falar para ninguém. Combinado? É preciso olhar para o outro com um olhar de irmão de verdade. E aí, quando a gente fala disso, acredito que todos nós, né, já escutamos um dia, né, essa questão o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber, ou vice-versa, né? Ou seja, as tuas obras devem ser praticadas em segredo. Isso é caridade. E às vezes o nosso ego é tão inflado que a gente tem que contar às quatro ventos o que a gente está fazendo, né?
A verdadeira fraternidade começa dentro da tua casa. E não precisa de muita coisa. E quando eu falo muita coisa, não precisa de dinheiro. O que é ser fraterno? Ser fraterno é expressar afeto, expressar carinho, se importar de fato com o outro. É ser a sustentação do outro quando o outro está desabando. E, gente, isso é só se doar. Isso é só abrir seu coração. Isso é olhar para o outro com um olhar de irmão de verdade. Você pode nem perceber e parar um pouquinho e falar, mas o que tem a ver isso com psicologia, né? Tá falando de fraternidade? Não, eu tô falando de valores. Tô falando de valores, mas você sem perceber está desenvolvendo a tua inteligência emocional. Sem perceber, você está pondo em prova a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de ser empático. Sem perceber, você está crescendo emocionalmente. Olha que coisa boa! E isso é psicologia. É cuidar desse serzinho tão lindo que está aí. Feliz é quem ama, e esse amor que eu falo é o coração aberto. Se ilumina para a grandeza desse amor, né? Então, assim, um gesto, um telefonema, um olhar, tudo isso faz o outro tão feliz. Liga para alguém, conversa. Agora a gente tem um tempinho a mais. A gente está com essa disponibilidade. Experimenta. Vamos lá, gente. Convido a vocês. Essa experiência de ligar para as pessoas essa semana foi uma delícia. Meu coração ficou quentinho, sabe? O que quer dizer isso? Que a gente traz para dentro da gente um pouco mais de amor, um pouco mais de felicidade. E isso é ser fraterno, né? Então, assim, experimenta. Não fica na tua casa com aquela máxima de ninguém me liga, por que eu vou ligar para alguém? Dá um primeiro passo, combinado? Olha, você vai ter, assim, surpresas muito gostosas, eu te garanto. Tudo passa, gente. Tudo passa e eu sou uma pessoa muito otimista e tenho fé. E a fé, ela é o maior pilar que nos sustenta em momentos de crise. Então, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, de acreditar que tudo vai passar e isso também vai passar. Não é? Tenha paciência. A gente vive num mundo tão maluco, correndo atrás de tudo, e a gente não exercitou essa paciência. Então, olha lá, olha mais um aprendizado. Vamos exercitar essa paciência. Mas tá difícil, Thelma. Gente, eu sei que tá difícil. Todo mundo tá na mesma tempestade, né? Eu nem falo no mesmo barco, porque os barcos são diferentes, mas a mesma tempestade. Isso vai passar. Tenha paciência. Olha lá, olha que coisa que você talvez não tenha nem sacado. Esta semana, e a gente está no dia 19 de junho de 2020, esta semana, ela é a semana exatamente que a gente pode dizer que é a metade do ano de 2020. Eu posso olhar para isso com dois olhares. Um olhar do jeito, nossa, não fiz nada, perdi um semestre. É um olhar. E posso olhar com um outro foco. Um foco de ser grato pelo semestre vivido. De ser grato por ter saúde, por ter conseguido lidar com tudo isso de uma maneira plena. Ser grato pelo teto que eu tenho para morar. Ser grato pelos amigos, por ter tantos amigos que se preocuparam comigo, me ligaram, conversaram comigo, perguntando se eu estava precisando de alguma coisa. Ser grato pela minha disciplina de conseguir ficar em casa. Ser grato por conseguir lidar com todo esse furacão de uma maneira serena dentro do possível.
Este é um olhar interessante da gente ver. Então, assim, já passou. Gente, já passaram mais de 90 dias dessa reviravolta na nossa vida, né? Então, assim, estatisticamente, a gente pode até afirmar que essa curva já está entrando em declínio. Vamos acreditar que isso aconteça, que o pior já passou, que logo, logo a gente vai estar junto. Tenha fé e não deixa a tristeza bater no teu coração. Pulse alegria, pulse amor. Isso vai fazer muita diferença. O pior já passou. Então, quando a gente fala disso, eu posso dizer para vocês o seguinte: gostaria muito que este final de semana seja um final de semana de paz, de tranquilidade junto aos seus. Se você está sozinho, dá uma ligada para alguém, não fica curtindo fossa, curtindo solidão, não. Dá umas boas risadas, vê um filme, uma comédia para dar risada. Faça do seu dia o melhor, porque hoje é um presente, não é? O futuro a gente não sabe. E o passado, ó, já foi, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem bem e logo, logo a gente vai estar junto. Vamos combinar? Tudo bem? Ok. Tchau, tchau, gente. Vamos lá. Pausar. Agora é o problema, hein? Interromper gravação.